Então eu tenho um recipiente aqui, cujas paredes dele são adiabáticos, não vão trocar calor com o meio externo, tá? E o que vai acontecer se eu tiver um corpo aqui com mais calor e o outro com menos calor? Os dois corpos vão sofrer um equilíbrio térmico. Com o passar do tempo, os dois vão ter a mesma temperatura. E se esse calorímetro aqui for um calorímetro ideal, ele não vai, a temperatura dele não vai interferir nesse sistema. Agora, se ele for um calorímetro real, um objeto que está medindo, eu vou ter o que? Um terceiro objeto ali. Então ele vai estar acontecendo o que? Ele vai estar trocando calor também com os objetos que estão ali. Então, quando eu for fazer os cálculos, eu vou ter que colocar esse objeto para calcular também. Aí, pessoal, uma das formulinhas para calcular é essa daqui, ó, que é a formulinha do calor sensível, que é o calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Lembra que capacidade térmica é o que? Massa vezes o calor sensível. Então o que aconteceu? Ó, os dois estavam ali, teve a troca de calor, mas eles não mudaram de estado físico. Agora, se eles tivessem mudado de estado físico, a gente tem que usar aquela outra formulinha, ó, que é igual a massa vezes o calor latente, tá? Então, no exercício, a gente vai ter que saber interpretar isso daí para poder calcular. E que a gente vai fazer uma equaçãozinha. O que vai ser essa equação? A soma do calor de todos os corpos que estão aqui. Então, se eu vou fazer o que então? A soma do calor de A mais a soma do calor de B, e vai dar o que? Um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico, a gente vai falar o que? Que o equilíbrio térmico sempre vai ser igual a zero, tá? A gente vai fazer um exemplo agora para ficar um pouquinho mais claro essa ideia. Vamos resolver o exercício 1 do em classe. Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus. Qual a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria na mistura de um banho à temperatura ideal? Então, o que vai acontecer? Ele vai pedir para calcular a água. Vou colocar o que então aqui, ó, que o que da água fria, o que de A, eu vou colocar da água de A, vou colocar a letra A, mais o que de B. As duas, lembra, sempre é igual a zero. E aconteceu o que? Teve um aumento de temperatura, mas não mudou o grau. Então a gente vai usar aquela formulinha do que maceta mais o que maceta de B. O calor sensível da água é 1. Então, como eu vou igualar um dos dois lados, eu vou cortar isso daqui já para poder ficar um pouquinho mais limpo a minha conta. Então vai ser então a massa vezes. Aí ele me falou que a temperatura final da água tem que ser 30. E a água quente, no começo do exercício ela falou que é 70. Mais a massa, a temperatura ideal do banho, que a temperatura final é 20, a temperatura ambiente é 25. Tudo isso é igual a zero. Então vai ser então que a massa vezes 30 menos 70 vai dar menos 40. Mais M é igual a 30 menos 25. Vai dar então 5 igual a zero. Pessoal, esse M aqui seria uma letra. Então, por exemplo, ele pode ficar assim, ó, 40M negativo mais
5m é igual a zero, tá? É só para ficar um pouquinho mais limpo, a gente lembra de matemática, fica mais fácil de resolver. Vou passar isso daqui para cá, tá? Vai ser então, ó, 40m é igual a menos 5m. Como os dois estão negativos, vou colocar aqui A e B. Como os dois estão negativos, vou multiplicar por menos 1, vezes menos 1. E ficou então 40MA é igual a 5MB. Vou passar esse 40 para cá dividindo. Então ficou, ó, MA é igual a 5 dividido por 40. Esse MB que está aqui eu vou passar dividido no MA. Então deu a relação entre MB. Aqui, pessoal, eu vou fazer o que? Eu vou fazer posso fazer a divisão já. Que vai ser então 5. Opa, deixa eu subir aqui que não está dando para ver. Então, ó, eu passei esse 40 para cá e depois passei o MA para cá, tá? Dividido. Aí ficou isso daqui, ó. MA 5 dividido por MB. Se eu fizer a divisão dos dois já, eu posso simplificar por 5, que vai dar 1 por 8. E dividir 1 por 8 vai dar 0,125, tá? Essa daqui é a razão da água, da divisão da água, tá?